Eu não sei quando você estará lendo isso, mas posso te dizer quando tudo começou. Estava caminhando sozinho pela floresta quando a entidade apareceu para mim. Não era uma simples sombra. Era, por falta de uma palavra melhor, a ausência de qualquer sentido. Onde ela estava não havia árvores. Onde ela se aproximava, o chão desaparecia. Atravessando o arco, fui levado. Não havia movimento nem vento. O ar parecia inexistir em qualquer lugar. Quando cheguei, senti uma sensação única, como se minhas pernas tivessem me levado a um lugar desconhecido, algo que nunca havia sentido antes. Minhas mãos, braços, pernas e corpo estavam normais, e não parecia que eu estivesse doente. Mas eu sabia que algo havia acontecido, que eu estava ferido de alguma forma. Ao voltar para casa, com medo e confuso, percebi que estava bem. Estava cansado e de vez em quando me sentia distraído. A solução parecia simples no começo. Uma grande xícara de café me fazia sentir normal outra vez. Por algum tempo, aquele desconforto invisível no meu espírito foi encoberto pela cafeína. A verdade é que minha vida parece ter realmente começado naquela semana. Foi quando conheci a Mar. Nós nos encontramos, eu e ela, Greg. E, para ser sincero, eu já sentia que havia me apaixonado por ela mesmo antes de nos conhecermos pessoalmente. Quase como se as emoções intensas dessa primeira semana tivessem feito a entidade reagir, ainda presente e apertada em alguma parte invisível de mim. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis. Um vizinho teve a cor de seu carro alterada de um azul escuro para preto, sem explicação. Eu percebi, mas logo deixei de lado. 2 dias depois, no trabalho, o nome de um colega mudou de Fred para Dan. Perguntei sobre isso, mas todos afirmaram que o nome dele sempre fora Dan. Achei que estava imaginando coisas. Naquela noite, a Mar apareceu com sua própria chave. Confuso, perguntei: "Como você conseguiu uma chave?" Ela apenas riu e respondeu: "Você não está bem. Está tudo certo com a gente." Ela entrou, abriu a porta e foi direto para um quarto cheio de caixas. Eu sei, morar junto é um grande passo, especialmente depois de apenas 3 meses de namoro. Ela comentou com naturalidade. Eu, que a conhecia há uma semana, fiquei em choque. Minha mãe sempre me dizia para ser cuidadoso com meus sentimentos. E eu sabia quando precisava trancar minha chave. Ao invés de criar uma cena, eu a tranquilizei e disse que estava tudo bem. Fui direto para o meu quarto e comecei a investigar. Minhas coisas estavam exatamente como eu as havia deixado. Não havia sinal de 3 meses de convivência. Mas então encontrei algo estranho. Um dia, foi quando percebi o que tinha acontecido. A entidade havia roubado 3 meses da minha vida. O que era isso que eu estava enfrentando? Que tipo de ser poderia consumir pedaços de uma alma desse jeito? Eu havia perdido a parte mais importante de um novo relacionamento e jamais entenderia as histórias compartilhadas ou as piadas daquele tempo. Algo incrivelmente precioso havia sido tirado de mim. E eu estava furioso. Essa raiva ajudou a afastar um pouco a entidade. Eu nunca bebi álcool, mas café sempre foi meu aliado. Eu checava o dia assim que acordava. Por 3 anos consegui viver cada dia, observando pequenas mudanças aqui e ali. Um amigo que mudou de trabalho. Quantos filhos eles tinham. Mudanças no layout das ruas da cidade. O horário do meu programa de TV favorito. Toda vez que algo mudava, parecia que a criatura ainda estava ali, me rondando, com suas garras no meu espírito. Nunca deixei de me conectar, mas algo não estava certo. Um dia relaxei demais e deixei a situação me pegar desprevenido. Estava assistindo a temporada final do meu programa favorito, quando, de repente, um garoto entrou na minha sala e me abraçou. Surpreso, perguntei: "Quem é você? Como você entrou aqui?" Ele sorriu e respondeu: "Sou eu, papai." Meu coração afundou. E foi ali que eu soube o que havia acontecido. Após algumas perguntas, descobri que ele tinha 2 anos e era meu filho. Não só perdi o nascimento dele, como também perderia os primeiros anos de sua vida. Mara e eu nos casamos e começamos uma família no tempo que a entidade me roubou. Eu não sabia quais alegrias ou dores esses anos teriam, mas agora estava ali, com meu filho nos braços, em uma noite de neve, assistindo as flocos caírem pela janela. Eu me perguntava, que tipo de vida seria essa,
onde o simples ato de assistir à neve custava anos de existência. Eu precisava de ajuda, mas ninguém sabia o que fazer. A igreja não tinha respostas. O médico achou que eu tinha algum problema de saúde, não uma possessão. Quando não havia mais opções, decidi contar para Amara. Não tinha ideia de como ela veria isso. O que eu significava para ela quando eu não estava ali realmente presente? Eu ainda levava nosso filho para a escola? Eu ainda fazia meu trabalho? Eu realmente não sabia. Mas naquela noite, eu preparei um jantar especial para nós dois. Quando Mara chegou, não abriu a porta como sempre, mas bateu. Confuso, fui até a porta e a encontrei vestida para uma ocasião especial, claramente surpresa e feliz com o jantar. Eu sabia que tinha que manter minha boca fechada. Se eu começasse a falar sobre ser casado e ter um filho, ela provavelmente fugiria. Ao invés disso, sentei com ela e tivemos nossa segunda noite. Através de perguntas sutis, comecei a perceber que isso era realmente a nossa segunda chance. Ela via em mim alívio e felicidade, mas achava que era apenas um jantar. Mas eu estava começando a entender. A entidade não estava consumindo pedaços inteiros da minha vida, mas quebrando minha alma, como se estivesse me fragmentando aos poucos. Eu sobrevivi. Minha vida seguiu, apesar das fraturas. Eu comecei a entender que, mesmo quando parecia que a entidade estava longe, ela estava dentro de mim, se aprofundando cada vez mais na minha psique. Os meses passaram mais rapidamente, e as mudanças passaram a acontecer em semanas. Agora eu temia que meu destino fosse pular entre diferentes momentos da minha vida, perdido para sempre. Um instante aqui, outro ali, sem conseguir me conectar de verdade com ninguém. Quando o medo se tornou insuportável, eu me sentei na versão mais velha de mim e vi a neve cair lá fora. Ela foi a única constante que restou em minha vida. O clima não se importava com quem eu era ou com a dor que eu tinha que carregar. A natureza estava sempre ali. A neve caindo parecia sempre um pequeno acorde que me mantinha no mesmo lugar. E eu nunca mudei enquanto observava aquele padrão, pensando nas vezes em que eu havia caminhado sobre a neve ou construído fortalezas de neve quando criança. Foi então que um adolescente me tocou no braço. Papai. Isso me arrancou dos meus pensamentos e eu percebi que estava mais distraído do que o normal. Quem é você? Perguntei. Ele sorriu, com uma expressão de quem tinha medo, como se eu estivesse brincando, e me entregou um pacote de papéis. Este é o meu primeiro ato em uma novela, disse ele. Você poderia lê-lo e me dizer o que acha? Claro, respondi. Ele estava perseguindo o sonho de ser escritor, eu disse a mim mesmo. Ele sorriu intensamente. Sim, eu estou tentando, de qualquer forma, ele disse. Está bem, vá embora. Eu vou ler isso agora. As palavras no papel eram sombrias e desconcertantes. Olhei para os meus óculos, aqueles que provavelmente deveria estar usando para ler. Ser velho era terrível, pensei. Queria voltar a um ano mais jovem, mas não antes de terminar de ler o livro dele. Encontrei meus óculos em uma pequena bolsa de sapato e comecei a folhear as páginas. Mar patinou entrando e saindo do quarto. Ela ainda estava linda, mas eu precisava me concentrar. Não sabia quanto tempo ainda teria ali. Parecia que estávamos com novos vizinhos. Era Natal? Um par de adultos e algumas crianças que eu não reconhecia passaram pelo corredor, e então vi meu filho, agora adulto, passando pela porta com a esposa. Como uma grande família, eles começaram a se acomodar para dormir. Finalmente, terminei de ler o livro e liguei para meu avô. Ele subiu as escadas e entrou no quarto. Bem, o que achou? Ele perguntou. Foi terrível, eu disse honestamente. Mas terrível por todos os motivos certos. Você ainda é jovem, então seus personagens agem como jovens, mas a estrutura da história é sólida. Eu pausei. Não esperava que fosse uma história de terror. Ele riu. Sim, é uma reflexão dos tempos. As expectativas para o futuro são sombrias, sem esperanças, como se fosse algo inevitável. Você é muito jovem para perceber isso. Eu soube o que ele quis dizer, respondi. E então, uma ideia surgiu. Você sabe, se você tem medo, já leu algo sobre criaturas estranhas? Sim, claro, leio tudo que posso, disse ele. Adoro isso. Onde, Elaine? Perguntei, pegando as entradas da porta.
Todo mundo estava ocupado lá fora. Foi a primeira vez, desde que a situação piorou, que eu realmente abri meu coração para alguém sobre o que estava sentindo. Com um tom agitado, falei sobre a minha consciência fragmentada. Para um adolescente, parecia ser bem aceitável. Você está falando sério? Ele perguntou. Sim, respondi. Ele fez um olhar sério, como se estivesse aceitando uma missão importante. Ok, então eu vou procurar por isso. Veja o que posso descobrir, disse ele. Você deveria começar a escrever tudo o que você está vivendo, construir algum tipo de base de dados. Talvez possamos mapear sua doença psíquica. Uau, pensei. Parece um bom plano. Estava surpreso. Isso faz sentido, falei. E eu não esperava que ele tivesse uma resposta tão séria. Ok, mas como eu vou reunir todas as notas em um único lugar? Perguntei. Ok, sim. Vamos encontrar um lugar para você armazenar isso, disse ele. Então eu pegarei as informações e podemos mapear a jornada que você está vivendo, ver se conseguimos perceber algum padrão. Pela primeira vez desde que a situação piorou, senti uma faísca de esperança. Ok, como se fossem as escadas. Ninguém nunca vai lá embaixo. Sim, claro, respondeu ele, virando-se e saindo do quarto. Eu o observei, ouvindo seus passos nas escadas. Quando ele voltou, trouxe uma caixa e colocou-a sobre a mesa. Ele abriu a caixa, revelando uma pilha de papéis. Caramba! Ele exclamou. Claro, sendo um adolescente, ele realmente não disse caramba. Pegando o pacote, olhei para ele, perdoando-o pelo choque. Eu escrevi isso? Perguntei. Ele olhou para mim surpreso. Sim, ou você vai escrevê-lo, ele respondeu. Ainda tem que escrever e colocar nas escadas depois disso. Ele olhou novamente para os papéis, cobriu a caixa e disse: Você provavelmente não deveria ver o que está escrito aqui. Isso pode ficar estranho. Foi aí que entendi. Ok, certo. Ele fez uma pausa. Há, 50 caixas lá embaixo, todas listadas assim, ele disse. Decifrar isso vai me levar muito tempo, mas eu só quero que você saiba. Vou salvar você, pai. Como eu não acho que ninguém mais pode, completou ele. Obrigado, meu filho. E então eu voltei a ser jovem novamente, voltando ao trabalho em um domingo qualquer. Quando a tristeza e a alívio se dissiparam, a raiva e a determinação tomaram seu lugar. Depois de terminar meu trabalho, peguei uma folha de papel e comecei a escrever. As semanas passavam ao meu redor, e esses dias se transformavam em horas. Escrevi cada momento de descanso, quando e onde eu achava que estava. Coloquei tudo sobre as escadas sem qualquer ordem. A minha primeira caixa era a de número 30, e a última foi a primeira. Quando já tinha mais de 50 caixas escritas do meu ponto de vista, e quando minha percepção do tempo havia se tornado um jogo de minutos, sabia que era a hora do meu avô levá-las de lá. Coloquei a cabeça para baixo e parei de olhar. Não conseguia mais suportar o rio de mudanças de consciência que estava acontecendo dentro de mim. Nomes, lugares, dias, trabalhos, cores, pessoas, tudo estava errado, tudo estava diferente. Eu nunca tinha me sentido tão velho. Sentei-me olhando a neve cair, quando um homem de pelo menos 30 anos que eu reconhecia vagamente entrou na sala. Ok, acho que finalmente descobri, ele disse. Eu estava tão fraco que o movimento me causava dor. Você é ele? Você é meu avô? Perguntei. Sim, ele respondeu, me levando até uma caixa cheia de equipamentos estranhos. Me sentou em uma cadeira de ferro em frente a um grande espelho, 2 vezes o tamanho de um homem. O padrão finalmente se revelou. Quanto tempo você trabalhou nisso? Perguntei. Diga-me, você não perdeu a sua vida como eu estou perdendo a minha? A expressão dele era fraca, mas com uma resolução feroz. Vale a pena, ele disse, enquanto trazia 2 rodas de metal finas perto do meu braço e então chorava no espelho. Está tudo bem, olhe. Este choque está calibrado, ele disse. O choque elétrico do seu aparelho era assustador, mas não doloroso. No espelho, vi uma silhueta, uma luz rápida e arco, surgindo sobre minha cabeça e pernas. A eletricidade se movia pela criatura como uma onda, revelando brevemente a natureza terrível do que estava acontecendo comigo. Uma boca, parecendo uma espécie de leite,
Estava presa no fundo da minha cabeça, chegando até meus braços e tocando cada nervo, seu corpo refletido no espelho correndo sobre minha pele e alcançando minha alma. Era um parasita, se alimentando da minha mente. Meu avô, agora adulto, segurou minha mão enquanto eu sentia o horror. Após um momento, ele perguntou: "Vai doer muito, você tem certeza disso?" Medroso, perguntei: "Mar está aqui?" O rosto dele se afastou. "Não, não, avô", ele disse. "Não por agora." Eu pude perceber pela expressão dele o que tinha acontecido, mas eu não queria que fosse verdade. "Como?" eu perguntei. "Nós já tivemos essa conversa antes", ele respondeu. "Você tem certeza de que quer saber? Isso nunca vai te fazer sentir melhor. E eu não me importo se você morrer ou sofrer. Eu só não quero estar aqui, em um momento onde ela não está mais." Ele fez um som de compreensão e então voltou para suas máquinas, ajustando fios e outros pedaços de tecnologia em minhas pernas e costas. Enquanto trabalhava, continuava a falar. Eu passei 2 décadas tentando entender isso e recebi muito auxílio de outros pesquisadores no campo do oculto. Agora esse parasita, ele não existe tecnicamente em nosso plano de realidade. Ele é uma das entidades mais primitivas e se alimenta do plexo mental, da alma e da consciência quântica, basicamente da realidade. "Você está me seguindo?" ele perguntou. "Olha, quando detalhes como nomes, cores e objetos mudam, você não está ficando louco. A rede que mantém sua existência estava simplesmente perdendo fios enquanto a criatura viajava através de você." Eu ainda estava confuso. Observei, perplexo, enquanto ele colocava um dispositivo eletrônico sobre minha cabeça, bem no ponto exato onde o parasita tinha se conectado a mim. Depois de um suspiro profundo, ele começou a se mover novamente, colocando seus dedos perto de alguns botões. Tudo bem, você está pronto?" Isso foi cuidadosamente projetado para tornar seu sistema nervoso indesejável para o parasita. Mas, no fundo, é como terapia de eletrochoque. Eu ainda podia ver o sorriso de Mar. Mesmo que ela estivesse morta, eu sentia como se tivesse estado com ela até momentos atrás. "Faça", eu disse, sem hesitar. "Sem..." O som de um botão sendo pressionado foi seguido por um choque em meus olhos. Eu quase ri de como a eletricidade era fria. Não senti nada, pelo menos no começo. Mas então, os espelhos à minha frente começaram a tremer, e meu corpo na imagem refletida se contorceu. Ah não, isso dói. Nada havia sido mais doloroso. A dor era tão intensa que meu cérebro não conseguiu processá-la de imediato. Enquanto minhas visões se desfaziam e o fogo queimava todos os nervos do meu corpo, eu vi a silhueta luminosa do parasita sobre minha cabeça, sofrendo agonia junto comigo. Ele tinha pernas, 6 pernas de pássaro, e se movia de forma errática sob seu corpo, que parecia como um leite. Ele tentou me cortar em uma tentativa desesperada de se libertar. A eletricidade fez minhas memórias flutuarem. O sorriso de Mar foi o primeiro a surgir, radiante diante de um fogo quente, enquanto a neve caía atrás da janela. Os fios dessa lembrança começaram a brilhar, e eu percebi que minha vida era apenas uma luta contínua. Era a consciência dessa luta que tinha sido fragmentada por aquele mal preso no meu pescoço. Eu nunca consegui estar lá para o nascimento do meu filho. Passei por esses momentos uma dezena de vezes, mas nunca vivi de verdade. Pela primeira vez, consegui segurar a mão de Mar e estar ali para... Não. Aquela lembrança, como a de Mar segurando minha mão, se distorceu. Ela estava em um hospital em uma situação muito diferente. Não era isso. Deus, por quê? Eu gritei, quebrando em lágrimas enquanto as enfermeiras se aproximavam da sala. Eu não queria saber. Não queria passar por isso. Eu já tinha visto as boas partes, mas não queria enfrentar a parte mais sombria, a parte inevitável que todos enfrentariam um dia. Não valeu a pena. Foi aterrador. Toda aquela alegria foi trocada por 10.000 vezes mais dor. O fogo no meu corpo e na minha mente se transformou em uma tortura pura e insuportável. E eu gritei. Minha gritaria se transformou em um grito de surpresa quando as máquinas, a eletricidade e a cadeira começaram a se afastar. A neve já não me afastava.
Eu estava na floresta em um dia de inverno claro. Oh, Deus! Eu voltei vendo a criatura se aproximando. Era a mesma ausência de sentido, a mesma realidade vazia. Ela se afastou de mim, como antes, mas dessa vez, ela se virou. Fiquei surpreso por estar jovem de novo, liberado do parasita. Ele havia feito isso. Meu avô havia feito isso. Ele me fez um almoço indigesto. Então, o predador de mentes e almas havia se movido, em busca de um novo alvo. Eu voltei para casa dias depois. Enquanto me sentava ali processando tudo o que acontecera, o telefone tocou. Olhei para ele cheio de ódio e tristeza. Eu sabia quem era. Era Marjorie. Ligando pela primeira vez, por algum motivo trivial, ela admitiria que 30 anos depois ligou apenas para falar comigo. Mas eu me lembrei. Tudo o que eu podia ver era ela sentada na cama do hospital morrendo. Isso terminaria em dor inesperada e solidão. Eu havia me tornado um velho, deixado para sentar sozinho em uma casa vazia. O predador da mente dela já havia partido muito antes. No fim, a única coisa que eu teria seria ficar sozinho, observando a neve cair. Mas agora, graças ao meu avô, eu também teria minhas lembranças. Seria uma jornada selvagem, não importando como terminasse. De repente, por impulso, peguei o telefone. Com um sorriso, perguntei: "Ei, quem é?" Mesmo sabendo a resposta. "Obrigado por assistir até aqui. Boa noite."